qual foi a principal constatação que os estudos que estavam, porque vocês devem ter acompanhado, saíram alguns estudos em plena pandemia, digamos assim. A pandemia acontecendo, os professores dando aula, passando por essas situações muito difíceis que você comentou, e alguns pesquisadores já fazendo também em tempo real essas pesquisas, inclusive de base sindical. Foram os primeiros estudos que eu vi foram de base sindical. E eles diziam muito sobre isso, sobre esse aumento, né, do trabalho, dessa invasão do trabalho na vida dos professores, esse acúmulo de tarefas. E qual foi a conclusão principal que eles já vinham apontando? Que a gente não estava diante necessariamente de coisas novas, a gente estava diante de eu diria assim, de uma exacerbação daquilo que já existia, ou seja, havia uma precariedade e o que a pandemia fez foi ampliar essa precariedade. Por exemplo, se falou muito, e com razão, da dificuldade dos alunos. Muitos alunos sequer tinham como acessar a aula, porque eles não tinham os recursos, não tinham os equipamentos. E quer dizer, essa já é uma realidade que muitos professores lidam no dia a dia, de ver a questão das condições de vida, e isso em termos de saúde pública, e a minha vivência, e aqui eu diria que até a minha atuação, estudos em saúde do trabalhador, vem muito dessa base também, que é da saúde pública, né, que foi onde digamos, a fonte principal em que eu bebi, para trazer para a saúde do trabalhador. Essa questão das condições de vida da condição de vida é um elemento fundamental, inclusive de saúde, seja para o aluno, seja para o professor, seja para o trabalhador, de modo geral. Então é isso, assim, é como se a pandemia tivesse atuado como um elemento catalisador, um elemento que ele escancarou, ele não criou necessariamente novos problemas, ele escancarou os que a gente já tinha. E ao escancarar, amplificou, de fato, né? Foi um movimento aí de jogar luz nisso e de, ao mesmo tempo, amplificar, intensificar essa experiência muito mais. Não à toa, a gente está vendo agora, é, na população em geral, mas principalmente na de professores também, eu diria que efeitos deletérios da pandemia na saúde mental. Muita gente que está hoje enfrentando dilemas na sua saúde mental está enfrentando, na verdade, consequências daquilo que vivenciou lá atrás. Mas assim, a gente fica sempre, quando a gente fala desses adoecimentos, a gente fica meio se perguntando, poxa, mas qual que é a gênese disso, né? Como é que isso acontece? Como é que isso se inicia e acontece? E eu gosto muito, tenho usado, inclusive usei na minha tese, tenho usado em alguns trabalhos e tem outros, né? Assim como na pedagogia, a gente tem várias escolas, a gente estava até falando um pouquinho disso antes, né? Na saúde do trabalhador, a gente tem vários modelos também para analisar o adoecimento no trabalho, a relação saúde-trabalho. Mas tem um que é muito interessante, que é de uma escola francesa, é muito conhecida entre quem está na área e talvez pouco conhecida quem está de fora, chamada psicodinâmica do trabalho. E ela tem uma premissa básica, né, essa escola, digamos assim, Dejouriana, que vem principalmente de um pesquisador francês, o Christophe Dejour, que ele fala o seguinte, que por que o trabalhador adoece, do ponto de vista principalmente da saúde, do adoecimento mental, né, dos transtornos mentais. E isso vai muito ao encontro disso que a Cris falou no início lá da charge, por isso que eu me lembrei disso. Ele diz o seguinte, olha, o adoecimento mental está muito ligado ao sofrimento. E ele faz uma distinção muito interessante entre dois tipos de adoecimento, que é o adoecimento que ele chama de patogênico, e aquele adoecimento que seria o que ele chama de sofrimento criativo. Então, assim, sofrer é normal. Todo ser humano, infelizmente, enquanto estamos na Terra, nós passamos pelo sofrimento, por várias situações. É uma coisa inerente à vida. Todo mundo sofre. Todo mundo passa por momentos de sofrimento mais ou menos acentuado. Ele diz o seguinte: observando vários trabalhadores que adoeceram no trabalho, inclusive que é legal que ele começou estudando não a psicodinâmica do trabalho, mas a psicopatologia do trabalho, ou seja, ele começou a se interessar por pessoas que tinham desenvolvido patologias relacionadas ao trabalho, patologias psíquicas principalmente. E observando esses trabalhadores, ele identificou isso. Ele falou: puxa vida, às vezes trabalhadores sujeitos à mesma condição, um adoece, o outro adoece, o que, que acontece aí e tal. Aí que ele criou essa distinção entre o adoecimento patogênico e o criativo. Ele falou assim: muitas pessoas, estando no sofrimento ali causado pelo trabalho, elas conseguem encontrar mecanismos de transformar esse sofrimento de modo criativo. Então ela acaba não adoecendo, porque ela conseguiu achar um caminho para transformar esse sofrimento. Então ele chama de sofrimento criativo. Agora, há muitas pessoas que não conseguem transformar isso. E aí acaba aquele sofrimento que você não consegue lidar, que você não consegue transformar, que você olha para um lado, olha para o outro, você não vê saída, não vê solução, aí é o que adoece. E uma observação que é de fundamental importância.
Isso não está na ordem da capacidade individual. Isso está na ordem das condições. Porque quando a gente fala assim, conseguir ou não conseguir transformar esse sofrimento, não é assim, um indivíduo é mais apto ou outro é menos apto. Não é nessa lógica biológica, digamos, clássica. É na lógica da organização do trabalho e das condições de trabalho. Há situações em que a pessoa não consegue. Por exemplo, uma coisa, vamos supor, uma pessoa que, por exemplo, um indivíduo, um homem, solteiro, que trabalha como professor, que tem o seu local de trabalho só para si, que tem uma rede de apoio social muito legal, ou seja, que ele sai do trabalho e depois ele vai tomar uma cerveja, um vinho, ou comer alguma coisa com os amigos, ou vai para qualquer outra coisa, não precisa ser cerveja, vinho, né? Muito pelo contrário, às vezes quando a pessoa está na situação de adoecimento mental, inclusive isso até em alguns casos não é recomendado, mas enfim, ela vai comer com os amigos, ela vai se divertir com os amigos de alguma forma, ou ela tem algum hobby, então ele está nessa situação, mas ele não vai ter assim, essa invasão sentida, talvez da mesma forma como essa da charge, né? De o filho entrar no quarto e criar essa situação. Ah, esse aí que invadiu. Na verdade, não é ele que invadiu, é o trabalho que está na minha casa e invadiu minha casa. Talvez ele não vai sentir, mas a gente estava falando de um contexto, em primeiro lugar, de um contexto de pandemia, em que essa coisa de sair para ter o social, isso não estava posto, né? Não estava colocado e de uma mãe que tem filho, que o filho está ali na casa e que o trabalho está ali disputando a atenção dela de mãe, de esposa, porque isso a literatura traz muito, né, desse acúmulo de funções para a mulher, que é sempre mais pesado, de fato, é colocado inclusive como um fator de risco, na docência principalmente, é apontado como um dos fatores. Então é isso, a pessoa, como é que a pessoa vai transformar criativamente essa situação? Você está pedindo para a pessoa ser um super-humano, e ela não é um super-humano, ela é uma humana. Então, veja, há situações em que as condições não permitem, a forma como o trabalho está organizado não permite que a pessoa transforme esse sofrimento criativamente. E aí vem o adoecimento. Então, em linhas gerais, eu queria fazer muito questão de colocar isso, porque eu acho que ela ajuda a gente a fazer uma interpretação dessa charge, até do ponto de vista de como ela pode gerar assim, a compreensão desse adoecimento. E aí, mesmo por causa desse homem que eu citei, desse suposto homem que eu citei, que mora sozinho e tal, vem outras questões, a solidão, né, a falta de contato físico e social. Então, como é que ele vai transformar isso criativamente também? Uma exposição excessiva a telas, que cria o efeito inverso, o efeito contrário. Né? Muita exposição à tela acaba predispondo até o adoecimento mental, em certo sentido. Então, como, né, transformar criativamente e não adoecer diante dessas situações? Nós somos sobreviventes, né? E os professores, principalmente, são sobreviventes, assim, com S maiúsculo no início, né, da palavra.